A história de hoje nos leva a 1875, acompanhando William, um menino negro cujo trabalho ajudou a construir uma das mansões mais famosas da Era Dourada, um lugar onde ele nunca teve permissão para entrar. Este é um relato denso e emocionante sobre injustiça, silêncio e vidas apagadas. Respire fundo, pare um instante e escute com atenção. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo. Sua presença ajuda a garantir que essas histórias sejam lembradas e não esquecidas. Vamos começar. Em 1895, a maior residência particular da história americana abriu suas portas para os hóspedes mais ricos do país. 250 quartos, 43 banheiros, 65 lareiras, um salão de banquetes com pé direito de 21 metros, uma biblioteca com 10.000 livros e uma piscina coberta aquecida a vapor. A propriedade Builmore em Nashville, Carolina do Norte, era um monumento à riqueza, ao poder e à ambição, diferente de tudo que o mundo já tinha visto. George Washington Vanderbilt II, neto do lendário Comodoro Cornelius Vanderbilt, passou 6 anos e gastou milhões de dólares criando seu paraíso nas montanhas. Os jornais o descreveram como um palácio digno da realeza. Os arquitetos o consideraram uma obra-prima da Era Dourada. Mais tarde, os historiadores a chamariam de joia da coroa da arquitetura residencial americana. Mas eis o que os jornais não noticiaram. Eis o que os livros de história se esqueceram de mencionar. Eis o que os guias turísticos da Builmore ainda não lhe contam quando você caminha por aqueles corredores de mármore. A maioria dos trabalhadores que construíram aquela mansão era negra. Mais da metade dos 1.000 trabalhadores que suaram, sangraram e se esforçaram ao máximo para erguer esses muros eram homens afro-americanos. Muitos deles nasceram escravos. Muitos deles tinham pais que morreram acorrentados. E quando a construção terminou, quando o último tijolo foi assentado e a última pedra foi talhada, nenhum deles teve permissão para passar pela porta da frente. Esta é a história de um desses homens. Seu nome era William. Ele tinha 14 anos quando pisou pela primeira vez no canteiro de obras. E o que lhe aconteceu nos 50 anos seguintes é uma história de injustiça, resiliência e uma vingança tão fria e paciente que ninguém jamais soube que ele a havia cometido. Antes de continuarmos com essa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo hoje. O Condado de Builmore, na Carolina do Norte, no ano de 1875, era um lugar dividido entre dois mundos. A Guerra Civil havia terminado apenas 10 anos antes. A escravidão havia sido abolida. A 13ª emenda à Constituição declarou que nenhuma pessoa poderia ser mantida em cativeiro. Mas a liberdade no papel e a liberdade na realidade eram duas coisas muito diferentes. As montanhas do oeste da Carolina do Norte nunca foram região de plantações. O terreno era muito acidentado, o solo muito rochoso e o clima muito imprevisível para o cultivo em larga escala de algodão ou tabaco. Mas a escravidão existia ali, mesmo assim. De acordo com os registros do censo de 1860, havia 1.933 pessoas escravizadas vivendo no condado de Buncombe. Eles trabalhavam em fazendas menores. Eles prestavam serviços em hotéis e residências. Eles construíram estradas e edifícios. E quando chegou a emancipação, eles se viram livres, mas sem nada e sem terra, sem dinheiro, sem educação, sem perspectivas. Alguns foram embora. Eles seguiram para o norte, rumo a cidades como Filadélfia e Nova York, em busca de oportunidades que não existiam no sul. Mas muitos ficaram. Eles haviam nascido nessas montanhas. Seus pais foram enterrados nesta terra. E apesar de tudo que lhes tinham feito, aquele era o seu lar. Na década seguinte à guerra, algo notável aconteceu no condado de Buncombe. Homens e mulheres negros libertos começaram a comprar terras. Aos poucos, hectare por hectare, eles juntaram dinheiro suficiente para comprar pequenos lotes de terras de proprietários brancos que também enfrentavam dificuldades na economia do pós-guerra.
Na década de 1870, várias pequenas comunidades negras haviam se formado nas colinas ao redor de Asheville. Eles construíram igrejas. Eles fundaram escolas. Eles criaram sua própria economia, sua própria sociedade, seu próprio futuro. Uma dessas comunidades se chamava Shiloh. Shiloh ficava em uma colina gramada com vista para o rio Frente Broad, cercada pelos picos azuis das montanhas Apalaches. Não era uma comunidade grande, talvez 28 proprietários de terras, talvez uma centena de pessoas no total. Mas para os homens e mulheres que ali viviam, era tudo. Era a prova de que eles eram livres, a prova de que podiam possuir algo, a prova de que seus filhos teriam um futuro diferente do passado deles. Solomon Turner era um desses proprietários de terras. Ele havia nascido em 1852 em uma fazenda a cerca de 48 quilômetros ao sul de Asheville. Sua mãe era agricultora. Seu pai foi vendido quando Salomão tinha 3 anos de idade, e ele nunca mais o viu. Salomão passou os primeiros 13 anos de sua vida como propriedade. Ele colheu as plantações. Ele carregava água. Ele era açoitado quando se movia muito devagar e espancado quando falava sem ser chamado. Suas costas estavam curvadas por anos de trabalho. Seu espírito foi abatido por perdas inúmeras. Quando a liberdade chegou em 1865, Solomon tinha 13 anos de idade. Ele não sabia ler. Ele não conseguia escrever. Ele não possuía habilidades além do trabalho agrícola. Mas ele possuía algo que nenhum mestre jamais poderia lhe tirar. Ele tinha determinação. Nos 13 anos seguintes, Salomão trabalhou. Ele se oferecia para trabalhar em fazendas, acampamentos madeireiros e equipes ferroviárias. Ele aceitava qualquer trabalho que aparecesse, não importando quão difícil ou perigoso fosse. Ele comeu pouco. Ele salvou tudo. E em 1878, aos 26 anos, Solomon Turner entrou no tribunal do condado de Buncombe e fez algo que seus antepassados jamais poderiam ter imaginado. Ele comprou um terreno de 3 acres na comunidade de Shiloh. Custou-lhe quase tudo o que tinha poupado. Mas quando ele segurou aquela escritura em suas mãos, quando viu seu nome escrito naquele pedaço de papel declarando o proprietário legal daquela terra, Solomon Turner chorou. Ele não era mais propriedade. Ele possuía propriedades. O filho de escravos agora era proprietário de terras. No ano seguinte, Salomão casou-se com uma mulher chamada Ruth. Ela havia nascido livre em 1858, apenas 3 anos depois de sua própria mãe ter escapado de uma plantação na Carolina do Sul. Ruth era forte, inteligente e teimosa. Ela sabia ler, algo raro para mulheres negras naquela época e lugar. Ela havia aprendido com missionários que vieram para o sul depois da guerra para educar os homens libertos, e estava determinada a que seus filhos tivessem ainda mais do que ela teve. Em 14 de março de 1875, Ruth deu à luz seu primeiro filho, um menino. Deram-lhe o nome de William. William Turner veio ao mundo em uma cabana de 2 cômodos que seu pai construiu com as próprias mãos. O chão era de terra compactada. O telhado gotejava quando chovia. O único calor vinha de uma lareira de pedra que Salomão havia construído com pedras que recolheu no riacho próximo. Não era muita coisa, mas era deles. Desde a mais tenra idade, William esteve rodeado de histórias. Seu pai lhe contou sobre os tempos antigos, sobre a escravidão, o sofrimento e a sobrevivência. Sua mãe lia para ele a Bíblia e quaisquer livros e jornais que conseguisse encontrar. Sua avó, que morou com eles até falecer quando William tinha 6 anos, contava-lhe histórias que remontavam a tempos ainda mais antigos. Histórias sobre ancestrais que atravessaram o oceano acorrentados. Histórias de rebeliões, fugas e coragem inimaginável. Histórias sobre um povo que se recusa a ser derrotado. William cresceu compreendendo algo que muitas pessoas nunca aprendem. Ele compreendeu que a história não é apenas algo que aconteceu no passado.
A história está viva. A história vive no sangue, nos ossos e nas memórias de cada pessoa. E a história que William carregava dentro de si era uma história de injustiça. Uma história que ainda não havia terminado. Uma história que ele um dia teria que confrontar. A comunidade de Shiloh na década de 1880 era um lugar de esperança e trabalho árduo. As famílias que ali viviam construíram algo notável contra todas as probabilidades. Eles tinham uma igreja, a Igreja Metodista Episcopal Africana de Sião de Shiloh, onde o reverendo Boston Jenkins pregava todos os domingos. Eles tinham uma pequena escola onde as crianças aprendiam a ler, escrever e fazer contas aritméticas. Eles tinham fazendas que produziam milho e vegetais, e criavam galinhas e porcos. Eles tinham um cemitério onde seus ancestrais repousavam, seus túmulos marcados com pedras simples que testemunhavam vidas vividas e lutas suportadas. A infância de William foi moldada por essa comunidade. Ele aprendeu a trabalhar ao lado do pai nos campos. Ele aprendeu a ler ao lado de sua mãe, à luz de velas. Ele aprendeu o nome de todas as famílias de Shiloh. Os Logans, os Owens, os Jenkins, os Vittes. Essas eram as pessoas dele. Este era o mundo dele. Mas o mundo fora de Shiloh estava mudando. E essa mudança estava prestes a atingir a vida de William como uma onda quebrando na praia. George Washington Vanderbilt II tinha 26 anos quando visitou Asheville pela primeira vez, em 1888. Ele era o filho mais novo de William Henry Vanderbilt, neto do Comodoro Cornelius Vanderbilt, o magnata das ferrovias e da navegação que foi o homem mais rico da América quando faleceu em 1877. George herdou uma fortuna estimada em 10 milhões de dólares, o que equivaleria a cerca de 300 milhões de dólares hoje. Mas, ao contrário de seus irmãos mais velhos, que estavam ocupados expandindo o império ferroviário da família, George tinha interesses diferentes. Ele amava a arte, amava os livros, amava a arquitetura e amava as montanhas. George tinha vindo para Asheville porque sua mãe, Maria Luísa Vanderbilt, estava sofrendo de malária. O ar das montanhas do oeste da Carolina do Norte era considerado terapêutico e os médicos haviam recomendado a região para sua recuperação. Enquanto sua mãe descansava, George explorou a paisagem rural ao redor. E numa tarde em particular, cavalgando ao longo de uma crista com vista para o rio Frente Broad, ele viu algo que lhe tirou o fôlego. Uma vista panorâmica de colinas onduladas e picos distantes que se estendiam até onde a vista alcançava. Montanhas azuis que se elevam contra um céu dourado. Uma paisagem de extraordinária beleza, intocada e selvagem. Naquele momento, George Vanderbilt decidiu que construiria uma casa ali. Não era uma casa qualquer, era a maior casa que a América já tinha visto. Nos meses seguintes, a Vanderbilt começou a comprar terrenos discretamente por meio de agentes e advogados. Ele não queria que ninguém soubesse que um dos homens mais ricos da América estava comprando propriedades no condado de Buncombe. Se a notícia se espalhasse, os preços disparariam. Assim, ele utilizou intermediários, homens como o advogado Charles M. Senami, para negociar com os proprietários de terras locais. Em 1889, Vanderbilt havia adquirido aproximadamente 100 mil acres em 4 condados. Era uma quantidade de terra impressionante, maior do que muitas propriedades rurais europeias, maior do que alguns países pequenos. Grande parte da área era composta por encostas florestadas e terrenos montanhosos, mas algumas partes, as mais importantes, eram terras de primeira qualidade com vistas deslumbrantes. Terras como a comunidade de Shiloh. William tinha 14 anos na primavera de 1889, quando os homens chegaram a Shiloh. Eles usavam ternos, carregavam pastas e falavam uma linguagem de contratos, avaliações e preços justos de mercado. Eles se encontraram primeiro com o reverendo Boston Jenkins, sabendo que o pregador era um líder respeitado que poderia influenciar a comunidade. Então eles foram de porta em porta, de família em família, fazendo suas ofertas.
Solomon Turner estava trabalhando em seu campo quando eles chegaram à sua cabana. William estava com ele, ajudando a plantar o milho da primavera. Eles observaram os homens se aproximarem, seus sapatos lustrados já empoeirados da estrada de terra. A oferta era 10 vezes maior do que Salomão havia pago por suas terras 11 anos antes. Era mais dinheiro do que ele jamais vira em toda a sua vida, mais dinheiro do que jamais sonhara em ter. Mas Salomão não respondeu imediatamente. Ele olhou para o seu campo. Ele olhou para a sua cabine. Ele olhou para as árvores que havia plantado quando William nasceu, agora altas o suficiente para proporcionar sombra no calor do verão. Ele contemplou todos os anos de trabalho e sacrifício que haviam sido investidos naquele lugar. E então ele olhou para o filho. William jamais esqueceria a expressão no rosto de seu pai naquele momento. Não foi ganância. Não foi alívio. Era tristeza. Pura e profunda tristeza. Salomão estava recebendo uma oferta de uma fortuna. Mas o que eles realmente estavam pedindo para ele fazer era vender sua liberdade. As negociações duraram vários meses. Algumas famílias aceitaram imediatamente, agradecidas pela inesperada quantia. Outros, como Salomão, hesitaram. Eles haviam construído algo aqui. Eles criaram uma comunidade do nada. Como poderiam atribuir um preço a isso? O reverendo William Logan, que atuou como ministro e líder comunitário, desempenhou um papel crucial no processo. Ele negociou com os representantes da Vanderbilt em nome dos moradores de Shiloh. Ele insistiu que as famílias fossem indenizadas de forma justa, que sua igreja fosse realocada e que até mesmo os corpos no cemitério fossem transferidos para um novo local onde pudessem continuar a descansar em paz. Vanderbilt, diga-se de passagem, concordou com todos esses termos. Os preços pagos pelas propriedades em Shiloh giravam em torno de US$ 37 por acre, um valor significativamente acima do valor justo de mercado na época. Algumas famílias receberam até 10 vezes o valor de suas terras. Vanderbilt pagou $1.000 pelo terreno de um acre que incluía a igreja, uma quantia impressionante para uma propriedade tão pequena. Ele também pagou pela mudança do próprio prédio da igreja e pela transferência dos túmulos do antigo cemitério para um novo local. A nova comunidade seria chamada de Nova Shiloh. Localizava-se a cerca de 1,5 km a leste do local original, perto o suficiente para que os moradores pudessem se deslocar facilmente para trabalhar na propriedade de Vanderbilt, e longe o suficiente para não atrapalhar sua grande visão. Solomon Turner aceitou a oferta no verão de 1889. Ele não tinha escolha. Todos ao seu redor estavam vendendo. A comunidade que ele conhecia estava desaparecendo. Permanecer ali significaria isolamento, cercado por uma vasta propriedade pertencente a um dos homens mais ricos da América. No dia em que deixaram suas terras pela última vez, Salomão levou William ao campo onde tantas vezes haviam trabalhado juntos. O milho que haviam plantado naquela primavera estava crescendo alto e verde. No outono, estaria pronto para a colheita, mas eles não estariam lá para colhê-lo. Salomão ajoelhou-se e pegou um punhado de terra. Ele a segurou por um longo momento, sentindo o peso dela na palma da mão. Então ele entregou o objeto a William. Fique com isso, disse ele. Guarde isso para sempre, para que você nunca se esqueça de onde viemos. Para que você nunca se esqueça do que nos tiraram. William guardou aquela terra em um pequeno saco pelo resto da vida. A construção da Bulmore House começou a sério em 1889. George Vanderbilt contratou o arquiteto mais famoso da América, Richard Morris Hunt, para projetar seu palácio nas montanhas. Hunt projetou a base da Estátua da Liberdade, o edifício Tribune em Nova York e inúmeras mansões para famílias ricas ao longo da costa leste. Para o projeto Bulmore, ele se inspirou no grande castelo do Vale de Lisa, na França, criando um design que mesclava a arquitetura renascentista francesa com a grandiosidade americana. Os números eram impressionantes.
A casa teria 250 cômodos distribuídos em uma área de 4 acres. A construção exigiria calcário transportado por ferrovia de Indiana, mármore importado da Itália e madeira extraída das florestas circundantes. Vanderbilt mandou construir um ramal ferroviário particular apenas para transportar materiais até o local da obra. Ele construiu uma vila inteira, a Vila Bulmore, para abrigar os trabalhadores e fornecer serviços durante a construção. E ele precisava de trabalhadores, muitos deles. Em seu auge, o canteiro de obras da Bulmore empregou mais de 1.000 trabalhadores. Eles vieram de todos os lugares. Artesãos qualificados chegaram de Nova York e Filadélfia, e até mesmo da Europa, pedreiros da Inglaterra, entalhadores da Alemanha. Artesãos formados nas melhores tradições do artesanato europeu. Mas a maioria dos trabalhadores eram homens da região, homens negros, homens da comunidade deslocada de Chilo e de outras comunidades afro-americanas da região. Homens aos quais haviam sido prometidos emprego estável e salários justos em troca das terras que perderam. Uma carta da administração da propriedade, datada de 1893, revela um fato notável que muitas vezes é ignorado nas histórias de Bulmore. Naquela época, havia mais funcionários afro-americanos do que funcionários brancos trabalhando na construção da casa. Os trabalhadores negros constituíam a espinha dorsal da força de trabalho. Eles desmataram a terra. Eles cavaram os alicerces. Eles transportavam materiais. Eles construíram andaimes. Eles realizaram o trabalho físico extenuante que tornou a construção possível. William Turner começou a trabalhar na Bulmore no verão de 1889, apenas alguns meses depois de sua família se mudar para New Shiloh. Ele tinha 14 anos, era pequeno para a idade, mas forte devido aos anos de trabalho na fazenda. Seu primeiro emprego foi carregando tijolos. A propriedade possuía seus próprios fornos de tijolos no local, produzindo até 30.000 tijolos por dia. Esses tijolos precisavam ser transportados dos fornos para onde quer que fossem necessários no canteiro de obras. Equipes de trabalhadores, muitos deles jovens negros e meninos, carregavam os tijolos em estruturas de madeira presas às costas. Eles caminhavam quilômetros todos os dias, com suas cargas ficando cada vez mais pesadas à medida que o sol subia e o calor se intensificava. William carregava tijolos durante 12 horas por dia, 6 dias por semana. Suas mãos ficaram com bolhas e sangraram. Ele sentia dores constantes nas costas. À noite, ele mal conseguia se mexer, mas nunca reclamava. Ele não podia se dar ao luxo de reclamar. Sua família precisava do dinheiro e ele tinha visto o que acontecia com os trabalhadores que reclamavam. O capataz responsável pela equipe de trabalhadores negros era um homem branco chamado Thomas Caldwell. Ele não era daqui. Ele viera de Nova York, contratado pela equipe administrativa de Vanderbilt para supervisionar os trabalhadores não qualificados. Caldwell não era um homem violento no sentido óbvio. Ele não carregava um chicote nem um porrete. Ele não gritou nem ameaçou, mas tinha um jeito de olhar que fazia o sangue gelar. Uma forma de falar que fazia você se sentir menos que humano. Um jeito de sorrir que demonstrava que ele gostava de ter poder sobre você. William aprendeu a evitar o olhar de Caldwell. Ele aprendeu a trabalhar em silêncio, a se mover rapidamente, a nunca chamar a atenção para si mesmo. Ele aprendeu as regras não escritas que regiam a vida dos trabalhadores negros na propriedade Bulmore. Nunca olhe um homem branco nos olhos. Nunca fale a menos que lhe dirijam a palavra. Nunca entre na casa principal sob nenhuma circunstância. Use recipientes de água separados. Comam em áreas separadas. Fique onde está. Tecnicamente, os trabalhadores negros e os trabalhadores brancos trabalhavam lado a lado. Fotografias do período de construção mostram homens de ambas as raças juntos em frente às paredes em construção da mansão. Mas os registros de folha de pagamento contam uma história diferente. As equipes foram separadas.
Embora trabalhadores negros e brancos pudessem estar na mesma área, trabalhavam em equipes separadas, supervisionados por chefes diferentes, recebiam pagamentos de contas separadas e não recebiam a mesma remuneração. William ganhava significativamente menos do que trabalhadores brancos que desempenhavam funções semelhantes. Essa era uma prática comum em todo o Sul, onde a mão de obra negra era sistematicamente subvalorizada. Mas mesmo assim queimou. A cada dia de pagamento, quando William viu quanto havia ganho pouco em relação ao trabalho realizado, sentia aquela chama familiar no peito. O fogo de que sua avó falava, o fogo que era fruto de gerações de injustiça. Ele não deixou transparecer. Ele não podia se dar ao luxo de deixar isso transparecer. Mas ele nunca deixou escapar. Com o passar dos meses e o prosseguimento da construção, William começou a se destacar. Ele era confiável. Ele era trabalhador. Ele nunca faltou um dia sequer. E, o mais importante, ele era inteligente. Ele observou tudo. Ele ouviu tudo. Ele aprendeu como funcionava o processo de construção, como os materiais se uniam e como o projeto era traduzido do papel para a pedra. Certo dia, em 1891, quando William tinha 16 anos, um trabalhador negro mais velho chamado Frederick o viu estudando as plantas de construção que estavam afixadas perto da estação Foreman. Frederick tinha 50 anos, era pedreiro e aprendeu o ofício nos anos que se seguiram à guerra. Ele era um dos poucos trabalhadores negros no local com habilidades especializadas e era respeitado tanto pelos trabalhadores negros quanto pelos brancos. Frederick havia trabalhado em construções por todo o Sul e visto muitos jovens como William, inteligentes, ambiciosos e ávidos por algo mais do que carregar tijolos pelo resto da vida. "Você pode ler esses planos?" perguntou Frederick. William assentiu com a cabeça. "Minha mãe me ensinou a ler. O resto eu aprendi sozinho." Frederick observou o jovem por um longo momento. Ele viu algo nos olhos de William, uma determinação, uma chama, algo que o fez lembrar de si mesmo naquela idade. "Você quer carregar tijolos para sempre, garoto?" Frederick perguntou. "Ou você quer aprender algo de verdade?" A partir daquele dia, Frederick tornou-se mentor de William. Ele ensinou a William os fundamentos da alvenaria. Como misturar argamassa, como assentar pedras, como ler plantas arquitetônicas, não apenas como figuras, mas como instruções, como entender a matemática da construção, os ângulos, as medidas e os cálculos que transformam desenhos em edifícios. William absorvia tudo como uma esponja absorve água. Ele praticava à noite, depois de terminar seu trabalho regular. Ele estudava à luz de velas, aprendendo sozinho geometria e aritmética com livros que Frederico lhe emprestava. Ele fazia perguntas constantemente sobre técnica, materiais e a história do ofício. "Por que você quer saber tudo isso?" Frederick perguntou-lhe certa noite. "O que você pretende fazer com ele?" William olhou em direção à mansão, cujas paredes agora se elevavam a 3 andares de altura, e cujas torres começavam a tomar forma contra o céu que escurecia. "Um dia vou construir algo meu", disse ele. "Algo que perdura, algo que importa." Frederick assentiu lentamente com a cabeça. Ele já tinha ouvido jovens fazerem afirmações semelhantes antes. A maioria desistiu ao perceber o quão difícil seria o caminho. Mas algo em William fez Frederick acreditar que ele realmente poderia fazer isso. "Então é melhor você continuar aprendendo", disse Frederick. "Porque o mundo não vai facilitar as coisas para você. O mundo tentará te impedir a cada passo do caminho. E a única arma que você tem contra isso é o conhecimento. Aprenda tudo o que puder. Aprenda tanto que eles não poderão te ignorar. Aprenda tanto que eles não terão outra opção senão respeitá-lo." William jamais se esqueceu daquelas palavras. O dia 14 de setembro de 1891 mudou William para sempre. Ele tinha 16 anos e trabalhava na Builmore há mais de 2 anos.
Ele passou de carregar tijolos a trabalhar como assistente de Frederick, aprendendo o ofício de pedreiro. A vida era difícil, mas estável. Sua família já havia se adaptado à nova Shiloh. Seu pai havia encontrado trabalho na propriedade como operário braçal. Sua mãe havia começado um pequeno negócio de venda de comida para os trabalhadores. Eles estavam sobrevivendo. Então o jornal saiu. Naquela manhã, o jornal Asheville Daily Citizen publicou uma matéria na primeira página. A manchete estampava em letras garrafais sobre um quase tumulto no conjunto habitacional Builmore. Segundo o artigo, entre 500 e 600 trabalhadores negros chegaram ao local embriagados e quase entraram em confronto violento. A reportagem retratava homens negros bêbados aterrorizando o canteiro de obras, ameaçando trabalhadores e supervisores brancos, que mal conseguiam conter com a força da ordem. Era mentira. Cada palavra era mentira. William estivera lá naquele dia. Não houve nenhum tumulto. Não houve intoxicação em massa. Não havia nada de incomum. Apenas mais um dia de trabalho árduo sob o sol escaldante da Carolina. Mas a verdade não importava. A história se espalhou por Asheville como fogo em palha seca. Os moradores brancos que estavam apreensivos com o grande número de trabalhadores negros na Builmore agora viam seus temores confirmados. Os moradores negros que esperavam que os empregos na construção civil pudessem levar a melhores oportunidades agora viam essas esperanças se desfazendo. Charles McNamee, administrador da propriedade de Vanderbilt, escreveu uma carta ao jornal negando a história. Ele reconheceu que alguns trabalhadores, tanto negros quanto brancos, ocasionalmente bebiam álcool, mas negou enfaticamente que tivesse ocorrido algo semelhante a um motim ou distúrbio em massa. Outros 5 cidadãos assinaram cartas confirmando o relato de MC Namese. O jornal publicou uma breve resposta alegando que sua fonte havia sido sincera e que a matéria havia sido publicada de boa fé. Mas o estrago já estava feito. Nas semanas que se seguiram, o ambiente em Builmore mudou. Os trabalhadores brancos que antes eram cordiais ou pelo menos neutros em relação aos seus colegas negros, agora os encaravam com suspeita e hostilidade. Alguns trabalhadores negros foram demitidos sem explicação. Outros foram realocados para áreas mais isoladas do local, longe dos trabalhadores e visitantes brancos. E então veio a notícia que assombrou William pelo resto da vida. Menos de 2 semanas após a publicação da notícia falsa sobre o tumulto, um homem negro chamado Ezekiah Rankin foi linchado no condado de Buncombe. Rankin trabalhava como freio na ferrovia. Ele não era funcionário da Builmore. Ele não teve nada a ver com o motim fictício. Mas isso não importou para a multidão que o capturou. Os detalhes do que aconteceu com Ezekiah Rankin eram demasiado horríveis para os jornais publicarem na íntegra. William soube disso por meio de seu pai, que por sua vez soube por homens que presenciaram as consequências. Um homem negro assassinado por uma multidão branca sem nenhum motivo além da cor de sua pele. Naquela noite, Solomon Turner proibiu William de sair de New Shiloh depois do anoitecer. Eles estão caçando, disse Solomon. E nós somos a presa. William obedecia ao pai. Mas algo mudou dentro dele naquela noite. O fogo que sempre ardia em seu peito tornou-se mais frio, mais duro, mais concentrado. Ele sempre soube que o mundo era injusto. Ele sempre soube que seu povo era tratado como menos que humano. Mas saber algo e senti-lo são 2 coisas diferentes. O assassinato de Ezekiah Rankin fez William sentir a injustiça de uma forma que nunca havia sentido antes. Ele queria a vingança. Não a vingança impulsiva e impetuosa de um jovem, mas algo mais frio, algo mais paciente, algo que levaria anos para se concretizar, mas que valeria a pena a espera. Ele ainda não sabia que forma essa vingança tomaria, mas tinha certeza absoluta de que a teria. A construção da Builmore House continuou até o início da década de 1890. William continuou aprendendo e crescendo.
Em 1893, aos 18 anos, ele já havia se tornado um pedreiro habilidoso por mérito próprio. Frederick o havia instruído bem, e a inteligência natural e a ética de trabalho de William fizeram o resto. Ele foi designado para trabalhar em algumas das partes mais prestigiosas da casa. O salão de banquetes, com seu pé direito de 21 metros e uma enorme lareira tripla. O jardim de inverno, com seus ornamentos em pedra e teto de vidro. A biblioteca, que eventualmente abrigaria a coleção de mais de 10.000 livros de George Vanderbilt. William tinha orgulho do seu trabalho, mesmo sabendo que nunca iria desfrutar dos seus frutos. Cada pedra que ele assentou, cada muro que ajudou a construir, foi um testemunho de sua habilidade e dedicação. E cada pedra era também uma lembrança da injustiça que o cercava. Certa noite, no outono de 1893, William estava trabalhando até tarde em uma área de armazenamento perto do canteiro de obras. A maioria dos outros trabalhadores já tinha ido para casa passar a noite. William estava organizando ferramentas e materiais, uma tarefa para a qual ele frequentemente se oferecia, pois lhe dava acesso a partes do local que normalmente eram restritas. Num canto da área de armazenamento, atrás de uma pilha de madeira, William encontrou uma caixa de madeira que nunca tinha visto antes. Não possuía as etiquetas usuais que indicam os materiais de construção. Curioso, William abriu. Lá dentro, ele encontrou documentos, contratos, cartas e registros financeiros. A princípio, ele não entendeu o que estava vendo, mas, à medida que estudava os documentos com mais atenção, o significado deles ficou claro. Thomas Caldwell, o capataz que tornou a vida de Williams um inferno por 4 anos, era um ladrão. Os documentos revelaram fraude sistemática. Caldwell falsificava registros de folha de pagamento, pagando aos trabalhadores menos do que os registros oficiais indicavam e embolsando a diferença. Ele também desviava materiais de construção, vendendo-os a compradores externos e ficando com os lucros. O esquema era elaborado e bem organizado, envolvendo múltiplos fornecedores e faturas falsificadas. E as vítimas desse roubo eram principalmente trabalhadores negros. Caldwell roubava das pessoas que supervisionava, pessoas que não tinham poder para questioná-lo, pessoas cujas queixas jamais seriam levadas a sério. As mãos de William tremiam enquanto ele segurava os documentos. Ali estava a prova daquilo que ele sempre suspeitara. Eis a prova de que o sistema não era apenas injusto, mas ativamente criminoso. Eis aqui uma arma. Ele poderia ir até MC com essa informação. Ele poderia expor Caldwell e ver como ele seria punido. Mas William não era ingênuo. Ele sabia como o mundo funcionava. Ele era um trabalhador negro. Caldwell era um capataz branco. Quem acreditaria nele? Mesmo com os documentos, havia uma boa chance de Caldwell conseguir se safar com a lábia e William ser o único a sofrer as consequências. Não. Se William fosse usar essa arma, ele precisava ser inteligente. Ele precisava ter paciência. Ele precisava esperar o momento certo. Ele copiava os documentos mais importantes, memorizando números, nomes e datas. Em seguida, ele cuidadosamente recolocou tudo na caixa exatamente como havia encontrado. Ele saiu da área de armazenamento como se nada tivesse acontecido e esperou. A construção da Bulmore House foi concluída em 1895, 6 anos após o seu início. O custo final foi de aproximadamente $5 milhões, o que seria equivalente a cerca de $170 milhões hoje. Era e continua sendo a maior residência particular dos Estados Unidos. George Vanderbilt mudou-se para seu palácio nas montanhas na véspera de Natal de 1895. Ele oferecia festas suntuosas e recebia convidados ilustres de todo o mundo. Escritores, artistas e políticos percorriam os salões de mármore, admirando a arte e a arquitetura, e desfrutando da generosa hospitalidade. Nenhum deles sabia que a maioria dos trabalhadores que construíram esta magnífica casa era negra.
Nenhum deles sabia da existência da comunidade que havia sido deslocada para dar lugar à visão de Vanderbilt. Nenhum deles sabia da falsa história do motim, do linchamento de Zekiah Rankin ou do roubo sistemático perpetrado contra os trabalhadores negros, e nenhum deles sabia da existência de William Turner. Houve uma festa para os trabalhadores quando a construção foi concluída. Uma festa com comida, música e discursos de agradecimento a todos pelo seu trabalho árduo. Os trabalhadores negros estavam incluídos, mas em uma área separada. Comida separada, entrada separada, tudo separado. William compareceu à celebração acompanhado de seu pai. Eles ouviram os discursos que elogiavam os trabalhadores por sua dedicação e habilidade. Eles comeram a comida que foi oferecida. Eles aceitaram os apertos de mão e os parabéns de seus colegas de trabalho. E então todos foram para casa. Os trabalhadores brancos retornaram à Vila Builmore ou às suas casas em Asheville. Os trabalhadores negros retornaram a New Shiloh e às outras comunidades afro-americanas da região. William esperou até a meia-noite. Ele esperou até que a propriedade estivesse silenciosa e vazia. E então ele fez algo que sonhava em fazer há 6 anos. Ele entrou na casa. Ele passou pela entrada de serviço, pelos corredores do subsolo que conhecia há 2 anos de trabalho no local. Ele subiu as escadas até o andar principal. Ele caminhou pelos corredores que ajudara a construir, tocando as paredes que suas mãos haviam erguido. Ele entrou no salão de banquetes. O luar entrava pelas altas janelas, iluminando o enorme cômodo. A lareira onde William havia assentado as pedras permanecia silenciosa e fria. O teto de 21 metros de altura se elevava acima dele, desaparecendo na escuridão. William ficou parado no centro daquela sala por um longo tempo. Ele não se mexeu. Ele não disse nada. Ele simplesmente ficou ali parado, respirando, existindo em um espaço onde lhe era proibido existir. E então ele chorou. Não por tristeza. Não exatamente. Ele chorou devido ao peso avassalador de tudo o que estava sentindo. A injustiça, o orgulho, a raiva, a determinação, tudo isso emanando dele naquele salão vazio, naquele monumento à riqueza que suas mãos ajudaram a criar. Ele ficou por 1 hora. Ele percorreu todos os cômodos aos quais teve acesso. Ele memorizou cada detalhe. E então, quando terminou, ele foi embora. Pela porta da frente. A porta que os trabalhadores negros nunca tinham permissão para usar. A porta da qual ele fora proibido de sequer se aproximar. William Turner saiu pela porta da frente da Builmore House e nunca mais olhou para trás. Ele tinha 20 anos e sua vida estava prestes a mudar para sempre. O ano de 1896 começou com um inverno rigoroso nas montanhas da Carolina do Norte. A neve cobriu as colinas ao redor de Asheville, e o rio French Broad corria cinzento e lento sob camadas de gelo. A propriedade Builmore destacava-se magnífica contra a paisagem branca, com fumaça subindo de suas 65 chaminés e luzes aconchegantes iluminando seus 250 cômodos. George Vanderbilt estava recebendo convidados de Nova York, e sons de risos e música ecoavam pelo terreno congelado. Em New Shiloh, a 1 milha de distância, William Turner estava sentado na cabana de sua família planejando sua vingança. Ele tinha 21 anos agora. A construção da Builmore House estava concluída, mas ainda havia trabalho a ser feito na propriedade, paisagismo, dependências, desenvolvimento das fazendas e florestas que Vanderbilt idealizou como um modelo de gestão científica da terra. William permaneceu como pedreiro qualificado, um dos poucos trabalhadores negros que fizeram a transição do trabalho na construção civil para um cargo permanente na propriedade. Mas William não estava concentrado no trabalho. Ele estava pensando nos documentos que havia descoberto 2 anos antes. As provas do roubo de Thomas Caldwell. A prova de que o capataz vinha roubando trabalhadores negros há anos, desviando seus salários e vendendo materiais de construção para obter lucro pessoal. Caldwell havia sido promovido.
Ele não trabalhava mais diretamente na Builmore. Ele havia subido na hierarquia da organização Vanderbilt, assumindo um cargo de supervisão de outras propriedades na região. Ele morava em uma bela casa em Asheville naquela época. Ele usava ternos caros, frequentava a igreja aos domingos e era considerado um membro respeitável da comunidade. William observou tudo isso à distância. Ele tinha visto Caldwell prosperar com dinheiro roubado. Ele o vira apertar as mãos de cidadãos proeminentes e receber elogios por suas habilidades de gestão. Ele observou, esperou e planejou. Chegou a hora. William passou 2 anos se preparando. Ele havia copiado os documentos mais comprometedores e os escondido em um local seguro. Ele havia aprendido mais sobre como funcionavam os sistemas financeiros da propriedade, confirmando e ampliando o que os documentos revelavam. Ele havia identificado os valores específicos que tinham sido roubados e os trabalhadores específicos que haviam sido enganados. Mas William também aprendeu outra coisa durante esses 2 anos. Ele havia aprendido que expor o próprio Caldwell seria perigoso e provavelmente inútil. Um jovem negro acusando um respeitado capataz branco de roubo. As autoridades jamais acreditariam nele. Mesmo com os documentos, Caldwell sempre encontrava uma maneira de explicá-los ou de transferir a culpa. E William seria quem sofreria as consequências. Não. Se William queria justiça, precisava encontrar outro caminho. Ele precisava colocar a informação nas mãos de alguém que pudesse utilizá-la. Alguém cuja palavra fosse acreditada, alguém que tivesse o poder de derrubar Caldwell. Na primavera de 1896, William viajou para Raleigh. Ele disse à família que ia visitar parentes. Na verdade, ele não tinha parentes em Raleigh. Ele tinha um propósito diferente. William passou meses pesquisando jornais da região, procurando jornalistas que tivessem escrito sobre corrupção e fraude. Ele encontrou um nome que continuava aparecendo. Um repórter branco chamado James Thornton, que trabalhava para um jornal em Raleigh e tinha a reputação de investigar pessoas poderosas. 2 anos antes, Thornton havia exposto um xerife corrupto e escrito extensivamente sobre crimes financeiros na indústria ferroviária. William encontrou Thornton em uma pensão perto da redação do jornal. O repórter era um homem magro na casa dos 40 anos, com olhos cansados e dedos manchados de tinta. Ele olhou para William com desconfiança quando o jovem negro se aproximou dele. Tenho informações, disse William, sobre roubos na propriedade Builmore, um capataz branco roubando de trabalhadores negros. Eu tenho documentos. Thornton observou William por um longo momento. Ele já tinha ouvido alegações semelhantes de pessoas rancorosas ou ressentidas que queriam usar seu jornal para acertar contas pessoais. Mas havia algo de diferente nesse jovem. Havia uma certeza serena em sua voz, uma precisão em suas palavras. Mostre-me, disse Thornton. William entregou cópias dos documentos que havia retirado do container de armazenamento, contratos com valores falsificados, registros de folha de pagamento que não correspondiam aos pagamentos reais aos trabalhadores, faturas de materiais que haviam sido desviados e vendidos, um rastro documental de roubo sistemático que se estendia por vários anos. Thornton examinou os documentos cuidadosamente. Sua expressão mudou enquanto lia. A suspeita em seus olhos deu lugar ao interesse e, em seguida, à empolgação. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. Eu os encontrei, disse William. Escondido no canteiro de obras. Trabalhei lá durante 6 anos. Eu sei o que realmente aconteceu. E você pode provar tudo isso. Você pode verificar esses números. Posso dizer quem foi enganado. Posso dizer quanto foi levado. Posso fornecer nomes, datas e valores, tudo o que você precisar. Thornton recostou-se na cadeira e olhou para William com um renovado respeito. Não se tratava apenas de um trabalhador descontente em busca de vingança.
Este era um jovem cuidadoso e metódico que havia passado anos construindo um caso. Por que você está fazendo isso? Thornton perguntou. Se alguém descobrir que você me trouxe isso, sua vida poderá estar em perigo. William ficou em silêncio por um instante. Ele pensou em seu pai, que havia vendido suas terras para Vanderbilt, com lágrimas nos olhos. Ele refletiu sobre a falsa história do motim e o linchamento de Ezekiah Rankin. Ele pensou em todos os anos em que lhe disseram para olhar para baixo, para ficar quieto, para saber qual era o seu lugar. Porque alguém tem que fazer isso, disse ele finalmente. Porque se ninguém se manifestar, nada mudará. E porque esse homem roubou do meu povo durante anos, e está vivendo confortavelmente enquanto eles lutam para sobreviver. Thornton assentiu lentamente. Ele entendeu. Em seus anos como jornalista, ele havia presenciado muitas formas de corrupção. Mas a exploração dos trabalhadores negros no Sul era tão generalizada, tão aceita, que raramente era considerada notícia. Esse jovem estava lhe oferecendo a oportunidade de expor algo que a maioria das pessoas preferia ignorar. Se eu escrever esta matéria, disse Thornton, seu nome jamais aparecerá. Eu te protegerei como fonte. Ninguém jamais saberá de onde veio a informação. Entendo, disse William. Não quero crédito. Eu só quero justiça. A matéria foi publicada 3 meses depois. Não apareceu na primeira página. Em 1896, histórias sobre homens brancos roubando trabalhadores negros raramente chegavam à primeira página. Mas esta foi publicada em posição de destaque na seção de negócios, com detalhes suficientes para ser considerada crível e provas suficientes para ser condenatória. Thomas Caldwell foi citado diretamente. Os valores que ele havia roubado foram enumerados. O esquema que ele havia executado foi descrito em detalhes precisos. O artigo observou que as vítimas eram principalmente trabalhadores afro-americanos que não tinham como reclamar ou buscar indenização. A reação foi imediata. Caldwell negou tudo. É claro que ele alegou que os documentos eram falsificados, que as acusações eram motivadas por animosidade racial e que estava sendo perseguido por inimigos que queriam destruir sua reputação. Mas as evidências eram muito fortes. Outros trabalhadores, encorajados pelo artigo, manifestaram-se e confirmaram que haviam recebido salários inferiores ao devido. A administração da Vanderbilt iniciou uma investigação, constrangida com a ocorrência de tal corrupção sob sua responsabilidade. Caldwell foi demitido do cargo. Sua reputação foi destruída. O cidadão respeitável que frequentava a igreja aos domingos e apertava as mãos de homens proeminentes agora era um pária. Rejeitado pela própria sociedade que o acolhera. Caldwell nunca se recuperou. Ele deixou Asheville em desgraça, mudando-se para o oeste para tentar reconstruir sua vida. Ele morreu 15 anos depois na Califórnia, sozinho e esquecido, trabalhando como balconista em uma loja de artigos diversos. William observou tudo isso à distância. Ele nunca contou a ninguém o que tinha feito. Ele nunca buscou reconhecimento ou crédito. Ele simplesmente assistiu à destruição do homem que o atormentara e roubara de seu povo. A vingança foi perfeita, fria, paciente, completa, e ninguém jamais soube quem era o responsável. Mas William não ficou satisfeito. Destruir Caldwell tinha sido necessário, mas não foi suficiente. Destruir um inimigo não construiu nada. Não criou nada duradouro. Isso não elevou o nível de vida do seu povo nem lhes deu um futuro melhor. William queria mais. Ele queria construir algo, algo que o sobrevivesse, algo que tivesse importância. No outono de 1896, William tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ele decidiu deixar Asheville. Ele havia aprendido tudo o que podia aprender nas montanhas da Carolina do Norte. Ele dominava as técnicas de alvenaria e construção.
Ele tinha visto como os ricos construíam seus palácios, mas ainda estava limitado pelas circunstâncias de seu nascimento. No sul, um homem negro só podia ascender até certo ponto. Os muros da segregação e da discriminação eram tão sólidos quanto as paredes de calcário da Bulmore House. Se William quisesse ser algo mais do que um trabalhador qualificado, ele precisava ir para outro lugar. Ele precisava ir para o norte. Seus pais não entenderam de início. Salomão e Ruth viveram toda a sua vida na Carolina do Norte. A ideia de seu filho viajar sozinho para cidades distantes, sem família ou contatos, os aterrorizava. Mas William estava decidido. Ele havia economizado dinheiro durante seus anos de trabalho na Bulmore. Não é muito, mas o suficiente para começar. Ele tinha cartas de recomendação de Frederick e de outros supervisores que respeitavam seu trabalho. E ele tinha algo mais, algo que não podia ser medido em dólares nem escrito em papel. Ele tinha ambição. Ele era inteligente. E ele tinha o fogo de que sua avó falava. O fogo que ardia em seu povo há gerações. O fogo que se recusava a apagar. Em janeiro de 1897, William Turner embarcou em um trem com destino ao norte. Ele tinha 21 anos. Ele nunca havia estado a mais de 50 milhas do lugar onde nasceu. E ele estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente de tudo que já havia conhecido. Ele foi primeiro para Filadélfia. A cidade era avassaladora, com mais pessoas do que William jamais vira, mais prédios, mais barulho, mais de tudo. Ele encontrou um quarto em uma pensão em um bairro negro e começou a procurar emprego. Não foi fácil. O norte era diferente do sul, mas não era a terra prometida que muitos sulistas negros imaginavam. A discriminação também existia aqui, apenas de formas diferentes. William foi rejeitado em várias ofertas de emprego, sendo informado de que não estavam contratando, que não precisavam de funcionários e que ele deveria procurar outro lugar. Mas William não desistiu. Ele não tinha chegado até aqui para fracassar. Ele bateu em todas as portas. Ele se candidatou a todas as vagas. Ele mostrava suas cartas de recomendação a qualquer pessoa que quisesse vê-las. E finalmente, após 3 meses de busca, ele encontrou trabalho. Uma construtora especializada em edifícios comerciais concordou em contratá-lo como pedreiro. O salário era melhor do que o que ele ganhava na Bulmore. As condições eram melhores. E pela primeira vez na vida, William trabalhou ao lado de homens brancos em condições próximas à de um igual. Ele permaneceu na Filadélfia por 2 anos. Ele aprendeu novas técnicas. Ele trabalhou em projetos maiores e mais complexos. Ele economizou cada centavo que pôde. E ele continuou a se instruir, passando suas noites estudando engenharia e arquitetura em livros que pegava emprestados da biblioteca pública. Em 1899, William mudou-se para Nova York, a maior cidade da América, a cidade onde os Vanderbilts fizeram fortuna. A cidade onde o futuro estava sendo construído. Nova York foi ainda mais avassaladora que Filadélfia. Os prédios eram mais altos. As ruas estavam mais cheias. O ritmo de vida era mais acelerado. Mas William prosperou. Ele conseguiu emprego em uma prestigiada construtora que estava erguendo alguns dos novos arranha-céus que começavam a transformar o horizonte de Manhattan. Nos 5 anos seguintes, William trabalhou, aprendeu e cresceu. Ele se tornou um dos pedreiros mais habilidosos da cidade. Ele foi promovido a supervisor, passando a supervisionar equipes de trabalhadores em grandes projetos. Ele conquistou o respeito de seus colegas, tanto negros quanto brancos, pela qualidade de seu trabalho e pela força de seu caráter. Ele também continuou seus estudos. Ele frequentou aulas noturnas de engenharia e administração. Ele estudou os grandes arquitetos da época, aprendendo como eles projetavam seus edifícios e administravam suas empresas.
Ele economizava dinheiro incansavelmente, vivendo de forma simples e investindo com cautela em imóveis e ações. Em 1904, quando William tinha 29 anos, ele já havia realizado algo notável. Ele havia acumulado capital e experiência suficientes para abrir seu próprio negócio. William Turner, o rapaz que carregava tijolos em Builmore, estava prestes a se tornar um empreiteiro. Mas ele não fundou sua empresa em Nova York. Ele sempre soube que um dia voltaria para casa. O norte lhe proporcionara oportunidades e educação, mas seu coração jamais deixará as montanhas da Carolina do Norte. Seus pais ainda estavam em Nova Shiloh. Sua comunidade ainda estava lá, e havia trabalho a ser feito. Na primavera de 1905, William Turner retornou a Asheville. A cidade havia mudado nos 9 anos desde que ele partirá. A cidade havia crescido e se tornado mais próspera, impulsionada pela indústria do turismo que a propriedade de Vanderbilt ajudara a criar. Novos prédios estavam sendo construídos. Novos negócios estavam abrindo. A ferrovia se expandiu, trazendo mais visitantes e mais dinheiro para a região. Mas algumas coisas não haviam mudado. A segregação ainda era a lei vigente no país. Os cidadãos negros ainda eram relegados a bairros separados, escolas separadas, igrejas separadas. Os ganhos da reconstrução foram sistematicamente desmantelados pelas leis de segregação racial e pelo terrorismo racial. Em muitos aspectos, a vida para os negros do Sul era mais difícil em 1905 do que havia sido em 1875. William percebeu tudo isso com clareza. Ele não tinha ilusões sobre o que encontraria ao retornar. Mas ele também enxergou uma oportunidade. A comunidade negra de Asheville precisava de construtores. Eles precisavam de alguém que pudesse construir casas, escolas e igrejas. Alguém que pudesse oferecer empregos e treinamento para jovens negros que não tinham outras opções. Alguém que pudesse ajudar seu povo a construir riqueza e estabilidade em um mundo projetado para mantê-los pobres e impotentes. William começou pequeno, com um escritório de um cômodo no porão. 2 funcionários, ambos jovens de New Shiloh, que William conhecia desde a infância. O primeiro projeto deles foi uma casa modesta para uma família negra que vivia há anos em uma cabana em ruínas. O trabalho foi bom. A casa era sólida. A notícia se espalhou pela comunidade negra de que havia um novo empreiteiro na cidade, um homem que fazia trabalho de qualidade a preços justos, um homem em quem se podia confiar. Surgiram mais projetos. A reforma de uma igreja, a ampliação de uma escola, uma fileira de casas para os operários de uma fábrica local. William contratou mais trabalhadores. Ele os treinou nas habilidades que havia aprendido na Filadélfia e em Nova York. Ele os remunerava de forma justa, melhor do que eles poderiam ganhar em qualquer outro lugar da região. Em 1910, a empresa de construção de William Turner era uma das empresas de propriedade de negros mais bem-sucedidas no oeste da Carolina do Norte. Ele tinha uma equipe de 20 trabalhadores. Ele havia construído dezenas de estruturas. Ele havia conquistado uma reputação de excelência que se estendia além da comunidade negra, incluindo também alguns clientes brancos. E ele nunca se esqueceu de suas origens. Em 1912, William construiu uma casa para si próprio. Não é uma mansão, não é um palácio. Uma casa modesta em New Shiloh, perto das terras onde seu pai outrora possuía aqueles 3 preciosos acres. A casa tinha 2 andares, 6 quartos e uma grande varanda frontal onde William podia sentar-se à noite e observar o pôr do sol sobre as montanhas. Mas havia algo de especial naquela casa, algo que só William conhecia. Anos antes, durante a construção de Builmore, William havia pegado algo, não exatamente roubado, mas como tijolos recuperados que haviam sido descartados por serem pedras defeituosas e consideradas inutilizáveis, pequenos pedaços dos materiais que foram usados na construção da maior mansão da América.
William guardou essas peças por quase 20 anos, levando-as consigo em todas as suas viagens e armazenando-as cuidadosamente ao longo de todas as mudanças em sua vida. E agora, finalmente, ele sabia o que fazer com eles. Ele construiu sua lareira com aqueles tijolos, os mesmos tijolos que haviam sido fabricados nos fornos de Bulmore, o mesmo tipo de pedra que formava as paredes do palácio de Vanderbilt. Bem ali, no coração de sua própria casa, William colocou pedaços da casa em que fora proibido de entrar. Era o seu segredo, a sua vitória particular. Toda vez que se sentava junto àquela lareira, aquecendo-se nas noites frias de inverno, ele se lembrava. Ele se lembrou do menino que carregou tijolos até as mãos sangrarem. Ele se lembrou do homem que havia atravessado a Bulmore House sozinho à meia-noite. Ele se lembrou de tudo que havia superado e de tudo que havia construído. A lareira foi a sua vingança, tornada permanente. Não destruição, mas criação. Não se trata de demolir, mas sim de construir. Pegar algo que havia sido usado para excluí-lo e transformá-lo em algo que lhe pertencia. Certa vez, seu filho lhe perguntou sobre isso. Samuel, nascido em 1908, era curioso sobre tudo. Ele percebeu que seu pai às vezes tocava na lareira com uma expressão estranha no rosto. Certa noite, quando Samuel tinha cerca de 10 anos, ele perguntou por quê. William ficou em silêncio por um longo momento. Então ele pegou a mão do filho e a colocou sobre os tijolos. Essas vieram da maior casa da América, disse William. Uma casa que ajudei a construir quando eu não era muito mais velho que você. Uma casa onde nunca me permitiram entrar pela porta da frente. Os olhos de Samuel se arregalaram. Papai, você construiu uma casa grande. Eu ajudei a construí-la. Eu e centenas de outros homens negros. Fizemos o trabalho mais pesado. Carregamos as cargas mais pesadas. Tornamos aquela casa possível. Mas, quando ela ficou pronta, não nos deixaram entrar. Isso não é justo, disse Samuel. Não, não foi justo. Foi cruel e errado. Mas eu não deixei que isso me impedisse. Peguei o que aprendi lá e usei para construir algo meu. Peguei esses tijolos e os coloquei na nossa lareira para que, toda vez que nos sentarmos aqui juntos, nos lembremos. Lembrar do quê? William olhou para o filho com todo o amor e esperança que um pai pode sentir. Lembrar de onde viemos. Lembrar do que tentaram tirar de nós. E lembrar que podemos construir nosso próprio futuro, não importa o que digam ou façam. Samuel nunca se esqueceu daquela conversa. Anos depois, ele contaria a história para seus próprios filhos, e eles a contariam para os seus. Os anos se passaram. A empresa de Williams continuou a crescer. Ele construiu casas, escolas e igrejas por todo o oeste da Carolina do Norte. Empregou centenas de trabalhadores ao longo das décadas, treinando jovens negros. Ele se dedicou à construção civil, proporcionando-lhes habilidades e oportunidades que não encontrariam em nenhum outro lugar. Também se tornou um líder na comunidade, atuando no conselho da escola local para negros. Ajudou a fundar uma cooperativa de crédito que permitia às famílias negras economizar dinheiro e obter empréstimos para casas e negócios. Doou para instituições de caridade, igrejas e organizações que trabalhavam para melhorar a vida dos afro-americanos na região. Em 1920, William realizou algo que lhe pareceria impossível quando era menino, carregando tijolos na Bulmore. Construiu uma escola, não uma escola qualquer, mas um prédio escolar adequado para as crianças negras de New Shiloh, com salas de aula, biblioteca, encanamento e luz elétrica. A escola custou mais do que William podia pagar. Ele investiu seu próprio dinheiro e arrecadou mais fundos com outros membros da comunidade. Projetou-a pessoalmente, utilizando tudo que havia aprendido ao longo de 30 anos no ramo da construção, e supervisionou cada detalhe da construção, garantindo que fosse construída para durar.
A escola foi inaugurada em setembro de 1920. Mais de 200 crianças se matricularam no primeiro ano. Muitas entre eles estavam filhos, filhas e netos de homens que trabalharam em Buyumori. Homens que ajudaram a construir a maior mansão da América, mas que nunca tiveram permissão para entrar por sua porta principal. Agora, seus filhos tinham uma escola de verdade, uma escola da qual podiam se orgulhar. William discursou na cerimônia de inauguração. Ele tinha 45 anos, os cabelos começando a ficar grisalhos, as mãos ásperas por décadas de trabalho. Ele se levantou diante da multidão reunida, pais, filhos e membros da comunidade que vieram celebrar aquele momento, e falou com o coração. Há 45 anos, disse ele, nasci em uma cabana com chão de terra, filho de um homem que nasceu escravo. Há 30 anos, ajudei a construir uma casa para um dos homens mais ricos da América, uma casa onde eu não tinha permissão para entrar pela porta da frente. Hoje estou diante de vocês em uma escola que construímos juntos. Uma escola para nossos filhos. Uma escola onde eles aprenderão a ler, escrever e sonhar. Uma escola onde eles aprenderão que podem construir seu próprio futuro, independentemente do que os outros digam ou façam. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos à sua frente. Rostos velhos e rostos jovens. Rostos marcados pela luta e rostos radiantes de esperança. Disseram-nos que não éramos bons o suficiente, continuou William. Disseram-nos que devíamos saber qual era o nosso lugar. Disseram-nos que nunca poderíamos ser mais do que trabalhadores e servos. Eles estavam errados. Somos construtores. Nós somos criadores. Somos nós que erguemos os muros, lançamos os alicerces e tornamos o impossível possível. E continuaremos construindo até termos construído um mundo onde nossos filhos possam atravessar qualquer porta que escolherem. A multidão irrompeu em aplausos. William desceu da plataforma com os olhos marejados de lágrimas. Ele se recusou a deixar cair. Sua esposa, Mary, com quem se casara em 1906, pegou sua mão e a apertou com força. Você conseguiu, ela sussurrou. Você realmente conseguiu. William assentiu com a cabeça. Mas ele sabia que não tinha feito isso sozinho. Ele havia feito isso com Frederick, que lhe ensinara o ofício de pedreiro. Ele havia conseguido isso com a ajuda de seus pais, que sacrificaram tudo para lhe dar uma oportunidade. Ele havia feito isso com todos os trabalhadores negros da Buyumori, que haviam trabalhado ao seu lado, cujos nomes nunca foram registrados, cujas contribuições nunca foram reconhecidas. Ele tinha feito isso por todos eles e por todas as gerações que viriam depois. William Turner viveu por mais 20 anos. Ele continuou trabalhando até passar dos 60 anos, quando seu corpo finalmente o obrigou a diminuir o ritmo. Ele entregou a empresa ao seu filho Samuel, que havia aprendido o ofício com o pai e herdado sua determinação e habilidade. Em seus últimos anos, William passou a maior parte do tempo na varanda de sua casa em New Shiloh, contemplando as montanhas que tanto amava. Às vezes, apareciam visitantes, jovens que estavam começando seus próprios negócios, pedindo conselhos. William sempre arranjava tempo para eles. Ele contou-lhes histórias sobre sua vida. Ele compartilhou as lições que havia aprendido e sempre terminava com a mesma mensagem. Construa, ele dizia. Independentemente do que tentem tirar de você, dos obstáculos que coloquem em seu caminho, da injustiça que você enfrente, a resposta é sempre a mesma. Construa algo que dure. Construa algo que faça a diferença. Construa algo que inspire os outros. Essa é a única vingança que vale a pena. William Turner faleceu em 3 de outubro de 1940, aos 65 anos de idade. Ele faleceu tranquilamente em sua cama, na casa que construiu, cercado por sua família. Seu funeral foi um dos maiores que a comunidade negra de Asheville já havia visto. Centenas de pessoas vieram prestar suas homenagens.
trabalhadores que ele havia treinado, famílias cujas casas ele havia construído, crianças que frequentaram a escola que ele havia fundado. Eles lotaram a igreja e se espalharam pela rua. Um testemunho do impacto que um homem pode ter em sua comunidade. Seu filho Samuel discursou no funeral. Ele falou sobre a vida de seu pai, suas lutas e suas conquistas. Ele falou sobre as lições que William lhe havia ensinado e falou sobre a lareira. Meu pai nunca contou a muitas pessoas sobre esses tijolos, disse Samuel. Mas ele me contou. Ele me disse que eles vieram da Bulmore House, a mansão que ele ajudou a construir quando era jovem. Ele as guardou por 20 anos antes de colocá-las em nossa lareira. Ele disse que eram uma lembrança. Uma lembrança de onde viemos, uma lembrança do que tentaram nos tirar e uma lembrança de que podemos pegar aquilo que eles queriam nos ferir e usar para construir algo nosso. Samuel fez uma pausa, com a voz embargada pela emoção. Certa vez, meu pai entrou sozinho pela porta da frente da Bulmore House, no meio da noite, quando ninguém estava olhando. Ele disse que foi a única vez em sua vida que quebrou uma regra que lhe havia sido dada. Mas ele não o quebrou por raiva ou rebeldia. Ele quebrou porque precisava saber. Ele precisava saber que podia estar naquele lugar, naquele palácio que ajudara a criar, e reivindicá-lo como seu, mesmo que apenas por um instante. Samuel olhou para os enlutados reunidos. Hoje, a propriedade Bulmore recebe milhares de visitantes todos os anos. Eles caminham por aqueles corredores. Eles admiram a arquitetura. Eles se maravilham com a riqueza e a beleza. E eles não fazem ideia de que um menino negro chamado William Turner ajudou a construir esses muros. Eles não têm ideia da comunidade que foi desalojada para dar lugar àquela mansão. Eles não têm ideia dos trabalhadores que foram enganados e explorados. E esquecido. Ele respirou fundo. Mas nós sabemos, nós nos lembramos, e enquanto nos lembrarmos, a história deles jamais será esquecida. Enquanto continuarmos construindo, seu legado jamais morrerá. A escola que William construiu ainda existe até hoje. O local foi renovado e ampliado ao longo dos anos, mas a estrutura original, o edifício que William projetou e supervisionou, permanece em seu núcleo. Uma placa perto da entrada conta a história de sua fundação. Os visitantes que dedicam um tempo para lê-lo aprendem sobre William Turner, o homem que ajudou a construir a Bulmore House e depois voltou para casa para construir algo para seu próprio povo. A casa que William construiu para si mesmo ainda está de pé. Ela passou por várias gerações da família Turner. A lareira, com seus tijolos de construção, ainda está lá. Os membros da família ainda se reúnem ao redor dela nas noites frias de inverno, contando histórias sobre seu ancestral e mantendo viva sua memória. E a propriedade Bulmore ainda existe, é claro. A maior residência particular da América, um monumento à Era Dourada, uma atração turística que atrai mais de 1 milhão de visitantes todos os anos. Nos últimos anos, a propriedade começou a reconhecer o papel que os trabalhadores afro-americanos desempenharam em sua construção. Existem exposições e programas que contam a história da comunidade de Shiloh. Existem marcos históricos que homenageiam os trabalhadores negros que construíram a casa. O nome de William Logan, que atuou como chefe de uma equipe de paisagistas afro-americanos, agora está exposto na galeria de biografias da propriedade. O nome de Lewis Waters, que nasceu filho de pais escravizados e trabalhou em Bulmore durante anos, também é reconhecido, mas não há nenhuma lápide para William Turner. Seu nome não consta em nenhum registro histórico oficial da propriedade. Sua história nunca foi contada em visitas guiadas, exposições ou programas educacionais até agora. Agora você sabe. Agora você já sabe sobre o menino que nasceu em 1875, filho de um homem que nasceu escravo. Agora você conhece a história do adolescente que carregou tijolos até as mãos sangrarem, que aprendeu o ofício de pedreiro com um velho chamado Frederick, que descobriu provas de roubo e as usou para destruir um capataz corrupto.
Agora você conhece o jovem que viajou para o norte para aprender e crescer, que construiu um negócio de sucesso e que voltou para casa para ajudar sua comunidade. Agora você já sabe sobre a lareira com os tijolos Builmore, sobre a escola que William construiu, sobre o legado que continua até hoje. E agora você conhece a lição mais importante de todas, a lição que William ensinou ao seu filho. A lição que foi transmitida através das gerações. Eles podem tentar te impedir de entrar. Eles podem tentar te imobilizar. Eles podem tentar apagar seu nome e esquecer suas contribuições. Mas eles não podem impedir você de construir. Eles não podem tirar suas habilidades, seu conhecimento e sua determinação. Eles não podem extinguir o fogo que arde dentro de você. Construir. Aconteça o que acontecer, quaisquer que sejam os obstáculos que você enfrente, qualquer que seja a injustiça que você suporte, continue construindo. Construa algo que dure. Construa algo que faça a diferença. Construa algo que inspire outras pessoas. Essa é a única vingança que vale a pena. Esse é o legado que sobreviverá a todos nós. William Turner compreendeu essa verdade. Ele viveu isso. Ele ensinava isso a todos que conhecia. E agora pertence a você. Estamos em 2025. Passaram-se 130 anos desde que a Builmore House abriu as suas portas. O mundo mudou de maneiras que William Turner jamais poderia ter imaginado. Os afro-americanos conquistaram direitos e liberdades que pareciam impossíveis em 1895. Houve senadores, governadores, generais e CEOs negros. Já houve um presidente negro nos Estados Unidos. Mas a luta não acabou. Os muros que Guilherme enfrentou foram derrubados. Mas novos muros foram construídos em seu lugar. O fogo que ardia no peito de William ainda arde no peito de milhões de americanos que enfrentam discriminação e injustiça todos os dias. Se William estivesse vivo hoje, o que ele diria? Que conselho ele daria aos jovens que enfrentam um mundo que ainda lhes diz com muita frequência que não são bons o suficiente, que devem conhecer o seu lugar, que nunca podem ser mais do que os outros esperam que sejam? Ele diria o que sempre dizia: desenvolva suas habilidades, desenvolva seu conhecimento. Desenvolva seu caráter, construa sua comunidade, construa algo que dure, construa algo que faça a diferença. E quando eles tentam te manter afastado, quando fecham as portas na sua cara, quando te dizem que você não pertence a este lugar. Lembre-se de William Turner. Lembram-se do menino que carregava tijolos em Builmore? Lembre-se do homem que entrou pela porta da frente à meia-noite. Lembre-se do construtor que criou um legado que o sobreviveu. Lembre-se disso e continue construindo, porque é assim que vencemos. Não destruindo o que outros construíram. Não por meio de uma vingança que destrói, mas construindo algo maior, algo melhor, algo que nos eleve a todos. Essa é a história de William. Esse é o seu legado. E agora é seu.